No vídeo anterior, falamos sobre a festa de Páscoa e como Jesus cumpriu as profecias dessa festa. Mostramos como a festa de Páscoa foi estabelecida no Antigo Testamento bem antes da vinda de Cristo. Vimos também algumas outras profecias sobre o nascimento do Messias e que esse nascimento ele ocorreria na cidade de Belém. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a festa de Pães Ázimos. A festa de Pães Ázimos ela é a continuação da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, apenas para lembrar, ela começava no dia 14 do mês de Abib. Já a festa de Pães Ázimos se iniciava no dia seguinte, que era o dia 15 de Abib. Vamos ler sobre a Páscoa em Levítico, capítulo 23, do versículo 6 ao 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos Pães Ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. A festa de Pães Ázimos era uma festa de duração de 7 dias. Mas qual que era o significado dessa festa? Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3, diz: Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, que é o pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então essa festa de Pães Asmos, ela tinha o objetivo de lembrar da saída do Egito, aquela saída apressada. Portanto, não colocaram fermento nos pães. Para os judeus iniciarem essa festa, eles tinham que retirar completamente o fermento da casa deles. Não poderia haver fermento na casa e nenhum alimento que eles produzissem dentro daquela casa. E durante 7 dias eles não poderiam comer nada que continha fermento. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 15 diz: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. No versículo 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Por que os judeus deveriam retirar o fermento das casas e dos alimentos? Quando Jesus vem, ele começa a explicar aos judeus os significados das festas que eles comemoravam. Vimos isso na festa de Páscoa. Através de Jesus, conseguimos entender completamente a festa de Páscoa. E a festa de Pães Ázimos não é diferente. Então Jesus, ele explica o que era o simbolismo do fermento, o que o fermento simbolizava. Então em Mateus, capítulo 16, versículo 5, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram pensando, eles estavam achando que Jesus estava falando de pães. Como assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Mas no final do capítulo diz o seguinte: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mas qual era o problema com a doutrina dos fariseus? O que havia de errado com essa doutrina? Em Mateus, capítulo 15, do versículo 6 ao 9, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus está fazendo uma condenação aos fariseus, que eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição deles. Continuando: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então os fariseus, eles ensinavam doutrinas que não eram de Deus, e sim preceitos de homens. As tradições dos homens são enganosas, e ele condenou essas tradições. Eu vou citar aqui alguns exemplos de tradições modernas que são de homens e que algumas pessoas às vezes consideram essas tradições verdadeiras.
Por exemplo, deixar o chinelo de ponta cabeça, né? Acha que a mãe vai morrer por causa disso. Comemorar Páscoa, como a gente já viu como comemora a Páscoa no vídeo anterior, mas comemorar a Páscoa utilizando de símbolos como coelhos e ovos, que são símbolos da fertilidade, que nada tem a ver com a Páscoa, e sim com o paganismo, com deuses da antiguidade, que os pagãos adoravam. Outro exemplo é comemorar o nascimento de Cristo utilizando-se de pinheiros enfeitados, que não tem nada a ver também. Usar a hóstia, né? Hóstia, colocar uma hóstia para ficar derretendo na boca caso você não tenha pecado, isso é uma tradição humana, né? A hóstia, ela deveria representar o pão ázimo, que o pão ázimo ele é um pão meio surrado, um pão cheio de furinho, que lembra muito mais a bolacha, água e sal. E essa festa de pães ázimos, vou entrar mais em detalhes, os judeus eles comiam mesmo, não deixavam embaixo da língua, então não é tradição bíblica. Crer em doutrinas espíritas ou em psicografias ou coisas desse tipo, né, são tradições humanas também, não são bíblicos. Crer em profecias de Nostradamus, crer que Jesus não era o filho unigênito de Deus, que ele era um anjo ou que ele era um profeta, também são tradições humanas, não são bíblicas. Clamar e orar por outros nomes diferentes do nome de Jesus. Usar pingentes de cruz ou qualquer imagem acreditando que aquilo vai te trazer proteção. Se nós recebemos o Espírito de Deus e ele habita em nós e nós somos selados com o Espírito de Deus, o que é um pingente? Eu tô falando isso porque eu usava um pingente quando eu estava numa situação que eu achava que, sei lá, que me trazia medo ou alguma outra situação, eu colocava a mão no pingente, né, achando que aquilo ia me dar proteção, orava com a mão no pingente. Mas aquilo nada mais é que um enfeite. E a partir do momento que eu uso aquilo como se fosse um amuleto, eu estou deixando de lado a verdadeira proteção, que é o Espírito de Deus habitando em mim. Aí outros exemplos, dar 3 pulinhos para agradecer algum santo, fazer barganhas ou promessas para conseguir algo de Deus. Então, assim, tem diversos tipos de tradições humanas que fazemos acreditando ser bíblicos, ou acreditando ser de Deus, ou algo espiritual. E é isso que os fariseus faziam. Então, Jesus disse: se afastem-se dessas tradições dos fariseus. Eu vou falar um pouco agora sobre a festa de pães ázimos, numa visão judaica. Como que os judeus comemoravam essa festa de pães ázimos? Então, como os judeus comemoram essa festa de pães ázimos? Então, no primeiro momento, eles preparam os pães. Já com os pães preparados, eles pegam 3 unidades e colocam dentro de uma bolsa de tecido. Eles estão preparando a mesa, então eles também preparam as taças de vinho, pois ao longo da ceia eles bebem 4 taças de vinho. Cada taça de vinho tem um significado para eles, baseado em Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Num outro determinado momento, eles pegam o pão do meio e quebram em 2 partes. A menor parte eles guardam de volta na bolsa e a parte maior eles enrolam num tecido e escondem, né? E esse pão fica escondido pela casa. Num outro momento, as crianças vão procurar esse pão e aquela criança que encontrar o pão ganha uma recompensa do mestre da cerimônia, normalmente o chefe da casa. Após eles encontrarem o pão e ganhar a recompensa, eles bebem uma 3ª taça. Eles dão graça e bebem essa 3ª taça, que é a taça da redenção. E depois, por último, eles pegam aquele pão que foi encontrado, dividem, repartem e comem todos. É uma comemoração um pouco mais longa, eu resumi alguns pequenos detalhes, e eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que vocês vão poder ver cada etapa dessa festa, como funciona, entendê-la, os pormenores. Vimos no vídeo anterior que Jesus ele nasceu em Belém. A palavra Belém, né, no hebraico, que é Bethlehem, significa a casa do pão. E Jesus ele disse em vários momentos que ele é o pão da vida. Nós vamos ler isso em João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o pão ázimo, ele representa o sofrimento de Jesus na cruz. Ele é chamado de pão da aflição,
como lemos em Deuteronômio capítulo 16, e ele é um pão que ele é perfurado e ele é cheio de marcas. Então vocês lembram, no vídeo que vimos, que os judeus pegam 3 pães e colocam dentro de uma bolsa de pano. Esses 3 pães dentro da bolsa, eles representam a Deus. E quando eles retiram o pedaço do meio, o segundo pedaço, eles estão falando da segunda pessoa, da divindade ou da trindade, que é Jesus Cristo. Imaginamos aquela bolsa de pano como sendo Deus. Tem 3 pães ali dentro. O segundo é retirado. Por que o segundo? Porque o segundo representa justamente a Cristo. Então ele sai, ele é retirado de lá e ele é quebrado. Esse quebrar significa a morte, representa a morte de Cristo. Jesus explica isso aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 19 ao 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por nós. Então, Jesus ele estava desvendando para os judeus todo o significado dessa festa. Então, quando ele quebra o pão e reparte aquele pão, ele está falando: esse é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, lembrando que depois que eles encontravam o pão, eles levantavam o cálice e davam graças. Então Jesus estava nesse momento da festa de pães ázimos, revelando aos seus discípulos o significado verdadeiro dessa festa. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, nesse terceiro cálice que eles tomavam, ele era o cálice da redenção, que é o cálice da remoção dos pecados. E Jesus ele vincula esse cálice com o sangue dele, né? Porque a redenção veio através do sangue de Cristo. Então ele fala: este pão é o meu corpo e este cálice é o meu sangue. Ele começa a trazer o significado da festa de pães ázimos ali para os seus discípulos. Essa quebra do pão representa a morte de Cristo. A metade que volta para dentro da bolsa, ela representa o Espírito de Cristo que volta a Deus. Como vemos em Lucas capítulo 23, do versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, nesse momento, quando Jesus ele é morto na cruz, ele entrega o seu espírito para o Pai. Então, é aquela parte menor do pão que volta para a bolsa. E a outra metade, que ela é envolta num tecido, ela representa o corpo de Cristo. Como a gente vai ler aqui em Marcos, capítulo 15, do versículo 46, este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Então, da mesma forma como a outra metade do pão ela era envolta num tecido, o corpo de Cristo, após a sua morte, foi envolto num lençol. E da mesma forma como esse pão ele era escondido, o corpo de Cristo foi depositado em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Os judeus, por último, comem esse pão que estava escondido, né, e foi encontrado pelas crianças. E Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então todo esse ritual da festa de pães ázimos também representa a Cristo. Jesus cumpriu isso, era uma profecia que Jesus passaria. Desde o começo, cada detalhe. Eu expliquei apenas alguns detalhes dessa festa. Era uma festa muito rica em detalhes, assim como a Páscoa, mas acredito que já o pouco que eu passei já é o suficiente para vocês entenderem que Jesus realmente ele é o pão ázimo que foi profetizado, aquele pão sem fermento, pão sem pecado.
No próximo vídeo vamos falar sobre a ressurreição de Cristo e como isso cumpre a festa de primícias. Peço para vocês que continuem acompanhando o nosso canal, compartilhem os vídeos para que mais pessoas possam conhecer e ter acesso à palavra de Deus. Estamos no fim dos tempos, é muito importante compartilhar a palavra. Em breve vamos falar mais sobre esse fim dos tempos, dar mais detalhes. Assim como eu estou dando detalhes sobre cada uma dessas festas, vai chegar o momento de dar detalhes sobre o fim dos tempos. Então, nesse momento, é interessante a gente compartilhar, trazer o máximo de pessoas para a palavra de Deus, para quando a gente chegar no fim dos tempos, essas pessoas e vocês mesmos já estarem preparados para receber essa informação. Porque é interessante a gente ter esse conteúdo inicial para poder entender o fim. Senão pode ser que o fim não faça sentido se a gente começar a falar diretamente dele. Então é importante ter esse contexto. Mas peço que compartilhe apenas se vocês estiverem gostando dos conteúdos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.